Muito bem. Agora, a gente vai falar sobre a regra do octeto. A regra do octeto, ela diz que para que um átomo alcance a sua estabilidade eletrônica, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Eu já adianto que a regra do octeto, ela apresenta muitas exceções. Para os 118 elementos químicos da tabela periódica, ela funciona para aproximadamente 10, 15 elementos. São muito poucos. Muito bem. Isso, no entanto, eu quero alertar, serve para que nós possamos entender a formação de algumas substâncias muito importantes e para que a gente possa entender a lógica das ligações químicas, nesse momento inicial de estudo de química. Muito bem. O que é a regra do octeto, então? É a tendência de um átomo ter 8 elétrons na camada de valência. Se nós pegarmos o sódio, que tem número atômico 11, e fizermos a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, nós vamos encontrar que na camada K ele tem 2 elétrons, na camada L ele tem 8, e na camada M, a terceira camada, ele tem 1. Ora, se eu aplicar a ideia da regra do octeto, repara que ele tem 1 elétron na última camada. Ele não está estável, ou seja, ele não parece, ele não adquiriu a configuração de um gás nobre. Ele está instável. A tendência do sódio vai ser de perder ou de ganhar elétrons. Ora, se nós observarmos a posição dele na tabela periódica, a gente vai ver que ele tem baixa eletronegatividade. Então a tendência dele é de perder elétrons. Aliado à regra do octeto, a gente vê que o que é mais fácil? Ele ganhar 7 elétrons, para que fique com 8 aqui, ou ele perder esse 1 elétron, e aí essa camada vai sumir, e aí a camada de valência vai ficar sendo a L. Repara, se eu perco esse elétron, não vai mais existir essa camada. E, portanto, não vai mais existir essa não vai ser mais a camada de valência. Quem passa a ser a camada de valência? A camada L. Quantos elétrons tem na camada L? 8. Dessa maneira, o sódio fica estável. Ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Então é mais fácil ele dar um elétron. Diferente do cloro. Se a gente observar o cloro na tabela periódica, o cloro está lá no canto superior direito, embaixo do flúor. Então ele tem alta eletronegatividade. A tendência dele é de receber elétrons. Aliado à regra do octeto, a gente vê que isso é verdade. O cloro tem número atômico 17. Se eu fizer a distribuição eletrônica do cloro, eu vou ver que na camada K tem 2 elétrons, na camada L tenho 8 elétrons, e na camada M eu tenho 7 elétrons. O que é mais fácil eu fazer? Perder esses 7 elétrons ou ganhar um? Ora, é mais fácil eu receber um elétron. Dessa forma, a gente confirma a ideia de que o cloro tem uma alta eletronegatividade, tem alta tendência a receber elétrons. Então a gente pode entender da seguinte maneira. Os elementos que apresentam 1 elétron na camada de valência, 2 elétrons na camada de valência, ou 3 elétrons na camada de valência, vai ser mais fácil para eles perderem. Serão considerados metais. Os elementos que apresentam 7 elétrons na camada de valência, 6 elétrons na camada de valência, 5 elétrons na camada de valência, eles têm tendência a receber elétrons e, portanto, são considerados ametais. Tudo bem? Olha que coisa interessante. Se o átomo tem 1 elétron na camada de valência, tende a formar um cátion com carga mais 1. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, tende a formar um cátion com carga mais 2.
Se ele tem 3 elétrons na camada de valência, tende a formar um cátion com carga mais 3. Agora, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, tende a receber 1, então tende a formar um ânion com carga menos 1. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, tende a receber 2, então tende a formar um ânion com carga menos 2. E se ele tem 5 elétrons na camada de valência, tende a receber 3, tende a formar um ânion com carga menos 3. Fábio, e os átomos que apresentam 4 elétrons na camada de valência? Isso é um assunto para uma outra aula.